E aí, galerinha, na aula 2 agora a gente começa com radiciação. Na aula 1 a gente viu sobre notação científica e hoje a gente vai estudar um pouco sobre radiciação, mais especificamente as propriedades, porque radiciação em si vocês já viram nas turmas anteriores, no oitavo ano, inclusive. Oi, vocês estudem, viu? Vocês estudem. Valeu, Ju! Então, dando continuidade, vamos ver aqui que a radiciação ela é uma operação inversa da potenciação. Então, na potenciação, você tem um número, eleva ele a um expoente e acha o resultado. Na radiciação, não. Na radiciação, eu tenho o resultado e quero achar o número que é elevado a tal expoente e vai me dar esse resultado. Verbalmente assim fica um pouco complexo, mas a gente vai tentar entender isso agora. Então, por exemplo, eu já quis trazer uma questão interessante aqui, não é querendo polemizar, mas eu já trouxe aqui uma raiz negativa, tá? Meus alunos já viram isso e sabem que a raiz, ela só pode obter um número negativo aqui dentro quando o expoente for ímpar, tá, galera? Então, o valor da raiz, o valor interno da raiz, ele só pode ser negativo, como por exemplo, menos 32, se o índice dessa raiz for ímpar. Tá? Se o índice for par, você já coloca que não existe essa raiz, não vai existir. Tá? Então, se o índice for ímpar, ele permite que esse radical aí interno ele seja negativo. Tá bem? Então, o que foi que eu fiz? Eu fatorei o menos 32 e cheguei que menos 32 é a mesma coisa que menos 2 elevado a 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu chegar aqui, quando eu tenho um truquezinho, né? Que quando o expoente interno é igual ao índice da razão, a gente cancela e repete a expressão interna, né? Então, a raiz de menos 32 aqui vai ser menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, fiquem espertos. Isso aqui se chama simplificar a raiz. A gente vai ver isso nos últimos slides, que é uma das propriedades, onde quando eu tenho o índice igual a o expoente interno, então a gente pode só repetir apenas o valor, no caso menos 2, que é a resposta dessa questão, tá? Aqui, ó, tinha 0,008. Também trouxe uma outra questão interessante, tá? Então, por que eu coloquei essa? Porque quando você vê uma questão desse tipo, onde o valor interno é um valor decimal, você vai pegar esse valor e vai transformar ele numa fração. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai facilitar na hora que você for resolver a sua raiz. Senão vai ficar complicado. Mas se você consegue mentalmente resolver isso sem necessidade de transformar em fração, não há nenhum problema. Parabéns para você. Tá? Então, por exemplo, 0,008 é a mesma coisa que 8 dividido por 1000. Tá? Então, eu peguei 8 dividido por 1000 e transformei em potências de expoente 3. Por que expoente 3? Porque o meu índice é 3. Tá? Então, isso já é uma estratégia para facilitar, para quando chegar lá na frente a gente cancelar o índice com o expoente. Então, 8 é 2 elevado a 3 e 1000 é 10 elevado a 3. Os expoentes aqui, galera, são iguais. Ó. Os expoentes aqui, 3. O expoente do 10 é 3, o expoente do 2 é 3 e o índice é 3. Quando isso ocorre, eu posso cancelar. Essa raiz vai sumir. E só vai me restar o 2 décimos. Está aqui a resposta, 2 décimos. Tá? 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. Tá? Então, só para comprovar, eu ainda acrescentei aqui, 0,2 elevado a 3 é a mesma coisa que 0,08, tá? Então, isso aqui é só a parte introdutória. Eu já trouxe essas questões porque eu já acho bem interessante, do que começar com raízes mais fáceis, tá? Então, vamos lá, galera. Então, a gente vai começar agora com as propriedades. Então, a primeira propriedade que a gente tem é essa daqui, tá? Essa daqui é a primeira propriedade e ela fala o seguinte:
quando eu estou operando duas raízes, né? E elas possuem o mesmo índice, eu posso repetir uma única raiz com esse índice e realizar internamente a operação entre os valores internos. No caso aqui eu coloquei AB, né? Então eu estou multiplicando aqui, eu transformei isso aqui numa única raiz, que tem o mesmo índice, e eu peguei e operei o AB. Para não ficar na parte algébrica, eu trouxe um exemplo utilizando números, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma raiz 2 com índice 4, raiz 3 com índice 4, todas as duas possuem o mesmo índice, então eu vou criar uma única raiz de índice 4. E como eu estou multiplicando, eu vou multiplicar os valores internos, o 2 e o 3. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quarta de 6, porque 2 vezes 3 é 6, tá? Essa é a nossa primeira propriedade. Vamos para a segunda. Deixa eu apagar aqui essas marcações. Então, a gente vai para a segunda. O que é que a segunda fala? Olha só. A segunda fala o seguinte: se eu estou dividindo, tá? Aqui está usando a questão da divisão, tá? Então, eu estou dividindo dois radicais. Eles possuem o mesmo índice? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que nesse primeiro aqui, da multiplicação, eu mantive o índice e criei uma única raiz, aqui também não vai ser diferente. Então, eu tenho o mesmo índice aqui, o mesmo índice aqui. Então, eu criei uma única raiz com o mesmo índice. E os termos internos eu também cliquei aqui, ó, e criei uma única divisão, tá? Então, eu criei uma única raiz com o mesmo índice e dividi o AB internamente, tá? Lembrando que o B, ó, tem que ser diferente de zero. Não existe fração com denominador zero. Então, por isso que o B aqui eu coloquei diferente de zero. Aí eu trouxe aqui um exemplo numérico para a gente entender. Então, eu coloquei aqui, ó, raiz cúbica de 6 dividido pela raiz cúbica de 2. Todos os dois são raízes cúbicas, então eu posso criar uma única raiz cúbica. Então, eu criei aqui, ó, uma única raiz cúbica e dividi o 6 pelo 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, isso aqui me resultou na raiz cúbica de 3. Tá bem? Essa é a nossa segunda propriedade. Vamos para a nossa terceira propriedade. A nossa terceira propriedade fala o seguinte: se eu tenho uma raiz, aqui ó, está entre parênteses, tá? Observe que está entre parênteses. E ela está elevado a um expoente, que eu estou chamando de m, tá? E esse expoente ele está fora do parênteses, ele está externo, tá? Ele não está interno do parênteses, está fora, tá? Então o que é que vai acontecer? A gente só vai apenas elevar o radical interno, que é o a m. O n ele não vai ser elevado ao m aqui não, tá? Só apenas o a. Então para isso eu trouxe uma representação aqui com números. Olha só. Então aqui, esse 3 que é o índice, você não vai elevar ele ao 2 não, tá gente? Só apenas o 2, olha a propriedade. Então só o 2 que vai ser elevado a 2. O índice aqui, essa radiciação aqui continua a mesma. Ela continua índice 3. Então eu tenho a raiz de índice 3, só que o 2 ele vai estar, vou até marcar de amarelo aqui, ó. Ele vai estar elevado a 2, tá? Então 2 elevado a 2 vai resultar 4. Então, isso aqui seria a raiz cúbica de 4. Tá? Vamos para a nossa quarta propriedade. Nessa nossa quarta propriedade, inclusive, em uma das minhas aulas semana passada, eu falei sobre isso, porque em uma questão da EPK caiu e um aluno trouxe e a gente vai debater a respeito. Então, ó, uma questão que alguns alunos perderam muito tempo pensando. Na verdade, se ele soubesse da propriedade, ele não iria perder tanto tempo. Então, ele tem aqui a raiz da raiz de A. Então, o que é que você vai fazer? Quando você tem raízes internalizadas, uma interna na outra, você apenas vai multiplicar os índices, tá? É só multiplicar os índices. Então, foi o que fez, ó. Então, essa propriedade você vai multiplicar os índices, n vezes m, e vai dar m vezes n, tá aqui, ó. Estou marcando de verde. E o radical interno, que é o 2 aqui, ele continua aqui, ele não altera, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo com números. Raiz cúbica da raiz quinta de 3. Então, apenas vou multiplicar o 3 e o 5, galerinha. Olha, multiplicou o 3 e o 5, ó, dá 15. Então, raiz 3 aqui, ó, e o índice 15, tá? Essa é a nossa quarta propriedade.
Então, veja só, a gente viu agora 4 propriedades. O que a gente vai ver agora é a parte de simplificação, a parte de adição, tá? Subtração, e a parte de racionalização, que é necessário, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, temos aqui, nesse primeiro exemplo, uma simplificação. O que é simplificar? A gente vai simplificar o índice da raiz com o expoente do valor que está interno na raiz. Eu vou marcar aqui, ó, por exemplo, eu vou marcar aqui esse verdezinho escuro aqui, ó, tem um 6 aqui, tá? E tem um 8, tá? Então, como é que eu simplifico isso aqui? Eu transformo esse 8 em uma potência. Como é que eu posso transformar em uma potência? Fatorando, tá? Aqui fatora o 8, e quando a gente vai fatorar o 8, a gente percebe que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E aí agora eu possuo um índice, 6, que já tinha, e agora eu possuo um expoente. Eu vou simplificar eles. Então, dá para simplificar por 3 ambos, né? Eu tenho que simplificar pelo mesmo número. 6 dividido por 3 dá 2, está aqui o 2. Tá? 6 dividido por 3 dá 2. E 3 dividido para 3 dá 1. Tá? Então, eu não precisei escrever 2 elevado a 1. Já escrevi o 2 direto aqui. Tá? Então, isso aqui, simplificando, ficou raiz quadrada de 2. Tá? A gente sabe que a raiz quadrada não é obrigatório escrever o 2. Por isso que eu reescrevi aqui sem o 2. O 2 não é obrigatório. Isso porque na próxima questão, na letra B, eu já vou usar sem esse 2 em cima. Tá? Até porque não é obrigatório escrever a raiz quadrada com esse 2 no índice aí. Tá? Então, voltando aqui para A, raiz com 8 aqui, ó, índice 6, a gente simplificou e chegou a raiz quadrada de 2. Então, o objetivo é esse, é simplificar. Transformar o valor interno em uma potência e simplificar o índice com esse expoente dessa potência. Tá? Seguindo aqui, a gente vai para B. Para B, a gente tem 3 vezes a raiz quadrada de 288. Tá? Então, eu coloquei aqui do lado, ó, se vocês repararem, eu fatorei o 288, tá? Para facilitar o nosso pensamento. Então, quando eu fatorei o 288, eu obtive, ó, 2 elevado a 5, porque eu tenho aqui o 2 5 vezes, né? Ó, e o 3 elevado a 2, porque eu tenho o 3 duas vezes. Tá? E aí eu vou reescrever isso aqui dentro da raiz. Eu vou substituir 288 por isso. Tá? E aí agora sim, a gente vai manipular aqui agora essas potências para que a gente possa simplificar com radical. Então, por exemplo, o 2 elevado a 5 não tem como eu simplificar com o índice 2, tá? Porque o 5 é ímpar. Então eu peguei esse 2 elevado a 5 e transformei ele nesses dois aqui, ó. Lembrar lá de multiplicação de potência, né? Bases iguais, a gente conserva a base e somos expoentes, tá? Então, aqui nesse 2 é como se tivesse um 1 aqui, ó, tá? Então, eu transformei esse 2 elevado a 5 em 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4, para poder facilitar na hora de simplificar aqui com o índice, tá bem? Então, fazendo isso, eu peguei, separei cada uma dessas potências que está aqui dentro, a gente vem para cá agora, aqui embaixo, ó. Eu separei cada uma dessas potências, coloquei cada uma em uma raiz, né? Então, esse 2 elevado a 1, eu escrevi ele aqui, ó, é o primeiro, tá? Reescrevi ele dentro da raiz. O 2 elevado a 4 está aqui, ó. Eu já escrevi ele aqui cancelando, simplificando, ó. Porque eu vou simplificar a raiz quadrada aqui com esse 4, e o que é que vai me dar? Ele vai me dar isso aqui, ó. 2 elevado a 2. Por quê? Porque o 2 do índice eu vou dividir por 2, que vai dar 1, então essa raiz some. E o 4 dividido por 2, eu vou obter o valor 2, que está aqui em cima. O primeiro aqui, ele repete, porque 1 não tem como simplificar com 2. E aqui, o 3 elevado a 2, ó, o 2 já simplifica com o 2 do índice. Então, cancela. Todos os dois vão ser divisíveis por 2. O 2 do índice dividido por 2 dá 1, a raiz some. E o 2 do expoente dividido por 2 dá 1, que também vai sumir. E vai ficar apenas o número 3. Está aqui, ó. Aí agora, o que foi que eu fiz? Multipliquei os números que estão fora da raiz. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Né? Então, eu multipliquei esses daqui. Ó. Vou marcar de azul claro. Multipliquei o 3, esse 3. Multipliquei esse 2 elevado a 2, que é 4, né? E multipliquei esse 3. Multiplicando isso aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, vezes 4, 36. Está aqui o 36. Olha só.
e a raiz de 2 que foi o que sobrou. Tá? Então a gente conseguiu aí, ó, simplificar essa raiz tranquilamente, sem nenhum problema. Tá? Galera, repete esse vídeo, qualquer dúvida, dá uma pausa, pensa, raciocina, anota no caderno, tá? Pelo amor de Deus. Então, galera, seguindo, ó, agora a gente vai para a operação. Então, eu já vou marcar aqui para vocês, ó, o radical, tá? Se vocês repararem, os radicais aqui são iguais que eu estou operando, tá bem, ó? Ó, são iguais. Como eles são iguais, ele vai ser repetido na resposta final, que está aqui a resposta final, tá? Inclusive, eu até isolei ele aqui, ó, eu deixei os outros valores entre parênteses. Eu peguei esses valores aqui, ó, vou marcar de verde aqui, eu pintar de verde. Esses valores aqui, ó, que não estão em raiz, peguei eles 3 e trouxe para cá, ó, para cá para dentro, separei eles da raiz, tá? Porque como a raiz é igual, então ela vai ser repetida na resposta final. Então isolei. E aí a gente vai operar essa fração, ó. Eu já vou operar logo esses dois para ficar mais fácil, tá? 3 menos 5 dá, aqui vai dar menos 2, né? E aí menos 2 mais 1 meio, se vocês fizerem um cálculozinho aí no papel, na folha, vocês vão ver que vai dar esse valor aqui, ó, menos 3 meios, tá? Menos 3 meios. Esse é o valor que vai dar essa operação. E a raiz, como sempre, repete, né? Porque como ela está igual, então sempre perceba isso. Se a raiz estiver igual, você já coloca no final, já que todos têm a mesma raiz em comum e com o mesmo índice. Tá bem? E agora a gente vai para a nossa última propriedade, galera, que é a propriedade da racionalização. Tá? Então, eu trouxe 2 exemplos. Então, o que acontece? Na propriedade de racionalização, o objetivo é a gente eliminar esse denominador que eu estou marcando de verde aqui, ó, raiz da fração, tá? Então, o que a gente faz? A gente repete essa fração, tá aqui, ó, estou repetindo ela aqui, ó, e a gente vai criar uma nova fração formada pelo denominador da fração original. Então, o denominador da fração original é raiz de 2. Então, a gente vai criar uma fração raiz de 2 sobre raiz de 2. Sempre é assim, tá? Repete a fração original e multiplica ela por uma fração formada pelo denominador dela, que é a raiz de 2. Por quê? Porque quando a gente fizer isso, aqui embaixo essa raiz vai sumir. Perceba, 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2, tá aqui, já coloquei. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é isso aqui, ó, é 2 elevado a 2 raiz de 2. Só que perceba, o expoente é o mesmo, é igual ao índice. O índice eu não estou escrevendo porque raiz quadrada, você sabe que não obrigatoriamente se escreve o 2, mas é igual. Então a gente vai cancelar esse 2 do índice com o 2 do expoente aqui e vai restar apenas o 2, tá? E aí a gente apenas resolve isso aqui agora. Não se divide raiz por um valor inteiro, tá? Então você vai pegar o 6 e dividir por 2, que vai dar 3. Como tem um menuzinho aqui no início, ficou menos 3 raiz de 2. Tá bem? Seguindo aqui embaixo, ó, a gente vai seguir o mesmo padrão, tá? Só que aqui embaixo agora, além de uma raiz, eu tenho um número que está subtraindo. Quando for nesse tipo de caso aqui, você vai fazer a mesma ideia da primeira. A diferença é a seguinte, é que você vai ter que inverter a operação do denominador. Então, você repete a fração original, está aqui, eu estou circulando de verde, e vai repetir o denominador também, uma fração com o denominador. A única diferença é que você vai inverter a operação, porque na primeira, o denominador original está raiz de 5 menos 1. Então, você vai inverter, vai transformar em adição, em mais. Tá? Depois disso, resolve a multiplicação normalmente. 6 vezes raiz de 5 mais 1, está aqui em cima, ó. Tá? E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, tá? Sempre que eu estou multiplicando raízes iguais, o valor é o valor interno dessa raiz. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser 5, tá? E menos 1 vezes mais 1 é menos 1, tá aqui, tá? Resolvendo isso, ó, a gente resolve aqui, 5 menos 1 dá 4, fazendo as devidas simplificações, a gente obtém essa resposta aqui,
tá? Você fazendo no papel, aí a gente vai chegar a esse resultado. Galera, a gente vai chegando ao fim, tá? Qualquer dúvida, bota no comentário, por favor, dá uma pausa no vídeo, volta, tenta fazer na folha, tá? Usa o material complementar do livro que vocês têm em casa para estudar, tá? Vou indo nessa, o vídeo já está se prolongando demais, valeu, um forte abraço.